A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Arthur e hoje nós vamos estar fazendo o devocional do dia 2 de maio. Vamos começar orando? Posição para a oração. Eterno Deus, soberano Pai, nós clamamos a Ti. Acompanhe a gente neste devocional. Dê-nos inteligência e sabedoria para aprendermos a Ele. Nós assim oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Nosso devocional está lá na página 472 da nossa Bíblia McCheyne, no dia 2 de maio, e o nosso primeiro texto é do Números 9. Números 9 vai ser dividido em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a Páscoa. Lá no versículo 2, Deus dá a ordem: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. Deus dá ordem ao seu povo e eles deveriam cumpri-la, realizar a Páscoa conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Deus queria que a Páscoa fosse exatamente conforme as orientações dadas por eles. Respeitando os ritos, as orientações, cada detalhe deveria ser observado e respeitado. Deus também deixou uma orientação para aqueles que estavam impuros, os que haviam pegado em pessoa morta, né? São eles, os impuros eram pessoas que haviam pegado em pessoas mortas, assim como vimos em alguns devocionais passados, os que estavam longe e os que eram estrangeiros e estavam na terra de Israel. Aos impuros e aos que eram estrangeiros e estavam em Israel, eles eram obrigados a participar da Páscoa. Eles tinham que participar da Páscoa. Deus permitiu que os estrangeiros participassem e os impuros também. E assim, todos eram obrigados a participar e comemorar a festa da Páscoa. Aos que os israelitas que estavam longe em viagem a trabalho, era também obrigatório para eles comemorar a Páscoa. Onde quer que eles estiverem, eles deviam parar e comemorar a Páscoa. E Deus deixou uma ordem: aquele que não participar, não comemorar a festa da Páscoa, este terá que ser extirpado, terá que ser morto, tirado do meio do seu povo, pois é indigno. Afinal, a Páscoa era uma festa mais importante para o povo de Israel e todos deveriam participar. Aquele que não participasse, mesmo que tivesse até um bom motivo, ele deveria ser extirpado do seu povo. Vejam só, aqui podemos enxergar como Deus é zeloso e justo, pois ele gostaria que todos comemorassem a festa dos pães ázimos, que era a Páscoa. Agora, na segunda parte de Números 9, nós vemos sobre a coluna, a nuvem que repousava sobre o tabernáculo, que era uma coluna de nuvem. Deus, após os sacerdotes montarem o tabernáculo ele era móvel, né? Ele andava e parava em alguns locais. Deus criou uma nuvem, e essa nuvem repousava em cima do tabernáculo quando o tabernáculo estava parado. Mas quando essa nuvem se levantava e partia, era um sinal que o povo israelita deveria seguir essa nuvem. E assim, a cada vez que essa nuvem repousava, os israelitas, em cima do tabernáculo, os israelitas acampavam ao redor. E toda vez que essa nuvem se levantava e partia, o povo deveria segui-la. Isso demonstra a confiança, o respeito que devemos ter com Deus. Deus aqui dá uma ordem para que eles confiassem em Deus, pois Deus saberia o tempo necessário que a nuvem deveria repousar em cima do tabernáculo e o momento em que ela deveria partir do local. E nisso o povo israelita deveria obedecer a isso, confiando plenamente em Deus, que Ele tinha o melhor para cada um deles. Mesmo que essa nuvem repousasse hoje sobre o tabernáculo e amanhã ela levantasse e partisse, e eles tivessem pouco tempo para desarrumar as suas coisas e arrumar de novo, eles deveriam confiar em Deus. E assim nos dias de hoje, mesmo que passamos por um momento difícil, um tempo em que muitas pessoas estão com medo, devemos confiar em Deus, pois Ele tem o melhor para cada um de nós e é o tempo dEle, determinado por Ele. A hora que Ele quiser, Ele vai tirar isso. E nós, como servos, devemos confiar e crer que Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus está no controle de tudo. Já em Salmos 45, o salmista ele fala a respeito da figura de Jesus, o rei. Vemos o salmista descrever a figura do Messias, Jesus Cristo, o Rei da Glória, com sua majestade, poder, justiça, o Rei dos Reis, Jesus.
Este salmo ele é tão marcante que ele é citado lá em Hebreus 1. A parte citada está aqui, ó, no versículo 6 e o versículo 7, que diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo e alegria. Vejam só, nesse texto o salmista exalta, glorifica e bota Jesus no seu devido lugar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que reinará eternamente, vive e reina eternamente. E nós temos uma promessa. A palavra diz que aqueles que aceitam Jesus como o Senhor da sua vida irá reinar com ele e viverá para sempre, nunca morrerá. Então, nós que acreditamos em Jesus, temos essa promessa que vai ser cumprida em nossas vidas. Que se acreditarmos, se confiarmos em Jesus e darmos nossa vida a Ele, Ele nos dará a vida eterna. E nós iremos reinar com Ele na sua vinda. Amém, crianças? Agora nós vamos ler o nosso caderninho de oração. Lá no comecinho, lá, ó, no dia 2 de maio. Nós vamos ler lá no Salmo 8, versículo 2, que diz: O Senhor Deus é Criador, dono de todas as coisas. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Orando os Salmos. Senhor, que todas as nações possam te servir, que os governantes entendam que o Senhor é o Rei dos Reis. Orando pelas crianças da Arábia Saudita. Senhor, que os cristãos sauditas que vivem a fé em segredo perseverem e cresçam na graça. Que os muçulmanos sauditas conheçam a Jesus. Amém. Crianças, Deus abençoe vocês, tá? Tenham um bom resto de dia e que possamos, o quanto antes, estarmos juntos novamente. Creia, confie em Jesus e acredite. Deus tem o tempo. O tempo de Deus é maravilhoso. Ele sabe qual é o tempo determinado para tudo. Ele está no controle de tudo. Confie que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus abençoe. Tchau, tchau.